Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox, numa versão, olha só, fingindo que ainda sou novinha, né? Colorida, carnavalesca. Esse brinco daqui usei no carnaval, gente, saudades, né? Ferver com os outros na rua. Ao longo da minha trajetória aqui no YouTube eu falei sobre muitos temas que vocês gostam e muitos. Quase todos os temas do universo LGBTQIA+. Inclusive já expliquei diversas gírias, como por exemplo, o que é POC, o que é biscoiteira. Expliquei todo o significado da sigla LGBTQIA+, e tudo que vem depois disso também. Falei sobre bissexualidade, lésbicas, gays, héteros. Já falei de muita coisa, gente. São 5 anos, hoje em dia 3 vídeos por semana. Então, olha, difícil ter um tema que eu nunca tenha falado. Porém, eu nunca vim fazer um vídeo especialmente sobre o pajubá. O que é o pajubá? Uma coisa muito importante. Você sabe o que é pajubá? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Você pode responder que o Pajubá é o álbum da Linda Quebrada, né? Ela tem um álbum com esse nome e é mais ou menos isso mesmo. Pajubá é uma língua, uma segunda língua do povo LGBT. A gente pode dizer que é uma coleção de gírias, mas é muito mais do que isso. Sendo que tem verbos, pronomes, predicados, proparoxítonas, aquela começa a enfiar tudo que não tem nada a ver. Então já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, dê seu like nesse vídeo, porque hoje é hora de aprender o pajubá. Vou falar de onde ele surgiu, quais são as principais raízes dessas palavras e vamos também fazer um teste aqui para saber quanto de pajubá você entende ou não entende. O tema pajubá tomou proporções nacionais e chamou muito atenção para fora dessa nossa bolha da diversidade, quando em 2008 uma das questões do Enem foi sobre o pajubá. E também foi alvo de grande polêmica, né? Afinal, tudo que envolve diversidade e que já caiu dentro do Enem, os conservadores conseguiram distorcer para falar que era ideologia de gênero. Agora a gente ia ter que entender de gíria gay, blá blá blá, enfim, sabe que eles fazem da nossa vida um inferno. Mas a questão do Enem tinha a seguinte frase: e aí, Amapô, não faça a louca e pague meu aqué, deixe de que, senão eu puxo teu picumã. As bichas estão indo pro atraque. Você consegue entender o que eu falei nessa frase? Se você não consegue entender, tenho pena de você, porque você realmente precisa entender mais a fundo desse dialeto LGBT, porque ele diz muito sobre a nossa história de resistência. Olha só, bicha não é só palhaçada não, essa coisa aqui é meio palhaçada, meio engraçada e caricata, tem um fundo de resistência assim muito importante que a gente precisa valorizar como LGBT. Muitas das palavras que a gente usa no pajubá tem origem em Nagô e também no Yorubá, que são alguns grupos étnico-linguísticos africanos. E como é que esses dialetos africanos acabaram entrando dentro da cultura LGBT, né? Qual que é a ligação que uma coisa tem com a outra? A questão é que aqui no Brasil, as religiões de matriz africana, os terreiros, sempre foram muito receptivos à diversidade, à população LGBT, às pessoas trans e travestis. E diversas minorias sempre se sentiram acolhidas dentro dessas religiões. Então aí você já percebe que faz parte da história do movimento LGBT uma certa inclusão pelas religiões de matriz africana, e a gente acabou emprestando ao longo da história algumas dessas palavras que eles usam mais para funcionar em outros contextos. E é por isso que dentro lá da questão do Enemzinho, tá, que as bichas tiraram de letra, a pergunta não era nem para identificar o que aquela frase queria dizer, e sim para falar o quanto aquela frase representava um dialeto para quem conseguia entender ela. E por isso ela podia ser considerada assim um patrimônio linguístico nacional. E se a gente vai um pouco mais a fundo dentro da história do pajubá, a gente vê que ele começa a ser usado com força mesmo lá pela década de 60 e 70, quando o país vivia no que a gente conhece como ditadura militar. Olha só, lá faz o quê? Faz 60 anos isso, e o povo quer que volte ainda a ditadura, tá bom? Não é o tema desse vídeo, mas pelo amor de Deus, né, gente? Então daí você entende, era legal e importante a gente conseguir falar com um dialeto que só os nossos entendessem no momento de grande repressão que a sociedade vivia, né? Você não podia se expressar livremente, então para se expressar era melhor usar esses códigos. E de onde tirar códigos se não das religiões que acolhem a gente, que já não eram da grande massa, né? Religiões que ficavam ali dentro de um recorte de público que era
era muito alvo da ditadura naquela época e por que não dizer até hoje, né? Mas foi só em 1995 que foi lançado o primeiro livro a respeito do Pajubá. E o nome é Diálogo das Bonecas. E tinha mais de 800 palavras que faziam parte desse vocabulário. Eu, gente, não sei 800 palavras do Pajubá. Você sabe 800? Não sei nem se em português eu sei 800 palavras. E naquela época, a Giovanna Baby, que era uma travesti que escreveu, né, que compôs esse dicionário com 800 palavras, né, o dicionário das bonecas, ela deu a seguinte declaração: as travestis falam uma língua própria e essa nossa língua é uma forma de defesa contra a violência que sofremos. Daí na reportagem até perguntaram pra ela se ela não ficava preocupada dos inimigos acabarem entendendo aquele dialeto e usarem eles contra a própria população LGBT. Daí a Giovanna fala o seguinte: ela acha que são palavras muito difíceis, que os héteros, né? Os héteros não vão conseguir memorizar, não vão conseguir entender. Isso mesmo, Giovanna. Vamos pisar neles. Agora, ao longo desse processo da história, a gente percebeu que muitas palavras mudaram e muitas delas também acabaram sendo, sim, apropriadas por hétero, gente. Vai dizer que hétero não fala POC hoje em dia. Muito hétero fala POC. E tem outras palavras também, né? Vocês que são hétero, comente aqui embaixo as palavras que os héteros se apropriaram das gays. E pra mim, uma das coisas mais legais que o Pajubá faz na nossa vida, e que é um caminho sem volta, você que é bicha vai concordar comigo que é um caminho sem volta, é que, diferente da maioria das línguas que usa artigos masculinos e femininos, no Pajubá a gente geralmente só usa o artigo feminino e começa a chamar todo mundo e absolutamente tudo no feminino. Por exemplo, lá o põe na roda, né? O Pedro HMC, em vez de chamar o Pedro, a gente fala a Pedro, a livro, a copo. Tudo fica no feminino. E é estranho porque às vezes você vai falar com pessoas que não vão entender o que você tá querendo dizer, sabe? Tipo, você tá se referindo a um homem no feminino? Como assim? E mesmo que a gente esteja se referindo a um hétero, gente, a gente fala no feminino sim. Ai, ela é muito tosca. Ai, essa não sei o que lá, não sei o que lá, se referindo a homem. Isso é maravilhoso. Eu amo, gente. Isso daí é porque fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Todo mundo no feminino. Tá bom. Agora vamos aqui falar de algumas palavras que eu acho que é importante a gente saber. Vamos começar com Mona. Mona é uma palavra que ao longo da trajetória do Pajubá já significou diversas coisas. Antes significava mulher. Hoje em dia pode ser tanto mulher como gay, como bicha mesmo. Gongar. Gongar é uma palavra que mudou muito. Antes existia esse conceito de que gongar era falar mal, zoar, que hoje em dia foi substituído pela americanização ridícula de falar shade. Que shade, gente? Vai jogar shade, você vai gongar alguém. Amapô, ou só mapô, significa mulher, garota. Aqué significa dinheiro, sempre significou dinheiro. Se você fala dinheiro de outro jeito, você tá falando errado. Oxó. Sabe o que é Oxó? Oxó já é mais difícil, né? Primeiro que faz muito tempo que você não usa devido à pandemia. Mas Oxó significa camisinha, gente. Aquendá Oxó. Aracá. Já ouviu falar aracá? Aracá é cara, rosto. Endaca. Endaca é uma que eu via muito. Nossa, há muito tempo que eu não ouço falar em endaca. A endaca da bicha mona gigantesca. Endaca é o quê? Boca, dente. Ocó é homem, né? Ocózinho. Adê é gay, né? Eu achava que era um suco, a deza louca. Erê é criança. Eque. Eque é ali, ó. Mentirosa, mentirosa. Posso até marcar as arrobas aqui. As arrobas que ficam de EQ. Neca. Neca é, né? Você sabe, né, o que é neca. Uma das palavras mais difíceis é o verbo aquendar. Aquendar é muito complicado porque se você não tem uma vivência dentro do meio LGBTQIA+, você não vai conseguir empregar o aquendar corretamente. Aquendar pode ser tipo, olha lá, aquenda a televisão. Olha pra televisão. Aquenda aquele copo ali pra mim. Pega aquele copo pra mim. Vou aquendar o ocó. Vou pegar aquele macho. Vou aquendar esse aqué. Difícil, né? Começa a ficar difícil. Vou guardar esse dinheiro. Vou aquendar a neca. Vou esconder. Como é que eu posso falar, né? Você entendeu? Vou esconder a neca. Então pode significar pegar, fazer, esconder, trazer. Tudo depende do contexto que você tá usando. Chuca, chuca, chuca. Você faz?
Não vem com essa de que uma dieta equilibrada já resolve. Mentira, né, bicha? Pelo amor de Deus, né? Vai fazer a chuca. A não ser que tem quem goste, né? São fetiches, eu não sei. Chuca é fazer o chuveirinho ali intestinal quando você vai ter relações. Gente, será que eu devia fazer um vídeo explicando o que é a chuca? Porque deixa eu contar aqui pra vocês. Eu nunca vou me esquecer de uma das noites que eu saí do Madonna Mix. Depois de eu trabalhar lá, me desmontei, saí. E, gente, eu tinha 18 anos, era novinha, tinha um fôlego, um ânimo, isso porque eu nem bebia. E quando eu bebia, não tinha ressaca. Lembro que a gente saiu ali do Madonna Mix e da gente subiu até o cemitério lá em cima, porque tinha uma praça lá, ficamos na frente do cemitério conversando. E daí as bichas começaram a falar de fazer a chuca. Eu não sabia o que era fazer a chuca, gente. Era completamente virgem com 18 anos. Daí eu perguntei o que que era. Eu fiquei sem saber. Gente, eu já era drag e eu não sabia o que era fazer a chuca, olha só. Daí eu lembro que as bichas mais velhas, o Adriel, um beijo pra você, Adriel, explicaram pra mim o que era fazer a chuca. E explicaram de uma maneira séria. Explicaram como, sabe, como se você passasse uma informação adiante. E eu acho que a gente precisa passar essa informação adiante. Então muitas vezes eu me pego assim pensando, será que eu devia fazer um vídeo explicando como fazer a chuca? Será que a gente precisa mais explicar o que é fazer a chuca? Porque ao mesmo tempo que as gays precisam saber, porque uma hora elas vão acabar fazendo, eu sei que existe um preconceito muito grande sobre esse tema e muita gente fala mal de youtubers que falam de chuca, embora eu acho que é um tema necessário, gente. Assim como as gays mais velhas um dia me explicaram o que era fazer a chuca com toda a paciência professoral que elas tiveram. Eu lembro que na época eu fiquei bem assustado e pensei, meu Deus, por quê? Anos depois, tô oca por dentro. É 3 da tarde, tô tomando Coca-Cola, juro pra vocês. Mas enfim, vamos voltar ao dicionário. Picumã. Picumã é cabelo, né? Pode ser cabelo, pode ser peruca, pode ser também só pico. Pico ou picumã. Kakura é uma bicha velha. Atender. Que saudades. Atender é você fala que vai atender o ocó quando você vai pegar alguém, quando você vai... Só que geralmente ou você vai na casa dela ou ela vem na sua casa. Atender geralmente é isso, quando você vai prestar um serviço a alguém. Coió. Levar um coió dos Alibã. O que isso quer dizer? Apanhar. Dar um coió é bater. Levar um coió é apanhar. Alibã é polícia. Como assim? Dar a Elsa. Dar a Elsa também é algo mais recente, eu acho. Não é tão antigo. Que significa roubar. Olha a Elsa. Olha, tem alguém roubando. Essa bicha da Elsa, cuidado. Odara. Odara significa maravilhoso. Pode ser um ocó Odara, um homem maravilhoso, uma amapô Odara, uma situação Odara. Tá, tudo que é Odara é Mara. Mati. Mati significa pequeno. Maneca mati, maneca pequena. Xanã. Xanã é uma coisa que eu também não escuto há muito tempo. Xanã é o quê? Cigarrinho, minha filha, não fuma, hein? Ainda mais na quarentena, problema de pulmão. Essas palavras do Pajubá são as mais clássicas e antigas. Hoje em dia, eu acho que algumas novas palavras estão sendo acrescentadas ao Pajubá. Não tenho certeza, mas eu acho que lacre é uma delas. Ah, é lacrou. O que quer dizer lacrou? Né? Quer dizer, arrasou. Palavra que não existia antes, mas hoje em dia é uma gíria muito usada. Hino também pode ser uma coisa muito usada hoje em dia, que talvez seja parte do Pajubá. Uma coisa que é um hino é uma coisa muito incrível. Uma coisa que, sabe, aconteceu. Pisar. Pisar mais, pisar menos. Pisar significa mais humilhar. Quando você humilha alguém, é você pisar mesmo. Você ser superior, você, né? Ah, arrasei, é isso. Tiro. Já me vem a Jojo todinho na cabeça. Que tiro foi esse? Um tiro é uma coisa pá. Não me diga, Lorelai, que um tiro é uma coisa pá. É algo que, assim, ó, é muito impactante. Algo que te choca, que te comove, que te joga na parede. Isso é um tiro. Nossa, foi um tiro. Ou se você vê alguém muito bonito, nossa, foi um tiro. Quer dizer que você foi pego de sopetão. Egípcia. Fazer a egípcia. Sabe o que é fazer a egípcia? É você fingir que você não está vendo algo que está acontecendo. Ou você sair de fininho. Fiz a egípcia, fingi que não vi e fui embora. Porque você sai assim, ó, de ladinho. É tão idiota essa gíria, mas é engraçada. Close. Close na boneca.
close de garota. Quer dizer, ó, mostra a cara porque a beleza veio. Gente, sem dúvida, muitas palavras eu deixei de fora. Por isso você vai ter que escrever aqui nos comentários quais outras gírias que eu não falei e que você lembra e que você usa bastante. Embora eu conheça muitas gírias, eu geralmente não uso no meu dia a dia. É engraçado, eu uso mais quando eu tô lá em Sorocaba, no meio das gays, ou quando eu vou pra uma balada, assim, onde tem as gays das antigas, eu uso mais. Mas hoje em dia, com as pessoas que eu convivo no cotidiano, dificilmente eu falo alguma gíria. Eu acho que é sempre bom e sempre válido a gente valorizar qualquer manifestação cultural do meio LGBTQIA+. Então se inscreva aqui no canal, me apoie, vai lá ouvir meu podcast Para Tudo também. Segue o podcast lá no Instagram. Dá pra você ouvir no Spotify, Deezer, Apple, em breve em outros lugares também. Siga o meu Instagram pessoal também, @Lorelai_Fox, assim como o meu Twitter. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou. Vou desacuendar agora, tá bom?